pessoal que está entrando aí. Começando então mais um vídeo da série Os Bastidores dos Processos Seletivos em Inglês. Quem perdeu o primeiro vídeo, nós falamos sobre vídeo entrevistas. Vai lá no YouTube, coloca lá vídeo entrevistas live, que você vai achar essa live que eu fiz com a Solange Moras, né, sobre vídeo entrevistas. E hoje eu estou conversando aqui com o Cristiano Rosado. Esse nome é espanhol, Rosado? Uma coisa assim? É meio espanhol. É espanhol, que eu tenho nome espanhol e português, mas é espanhol mesmo. Legal. Então eu estou conversando aqui com o Cristiano, porque ele, né, lá no LinkedIn dele, né, no LinkedIn Profile, eu encontrei, né, Bilingual Recruiter, né? E também Tech Recruiter. Então você faz os processos seletivos e as entrevistas em inglês, não é? Isso. Faz parte do meu processo, né? Então, como consultoria, a gente atende vários clientes, né? Várias empresas. E dependendo do perfil, às vezes eles buscam uma pessoa que tem esse conhecimento em inglês, né? E eu faço essa validação também, né? Às vezes poucas entrevistas eu faço inteira em inglês, né? Mas normalmente eu faço nos meus processos a validação do inglês e também de outras pessoas, né, dos meus colegas de trabalho. Eles também, às vezes, têm outros processos em inglês. Eles pedem: ô, Cristiano, será que você pode validar, bater um papo com esse profissional para ver como é que está o inglês, como é que está o Ah, no nível, caso, enfim. que é para promoção interna que você está falando? Não, para atender mesmo. Então, vamos supor, a empresa X compra os nossos serviços, né? E a Uhum. gente faz dentro do pacote de recrutamento, né, de buscar o candidato ou da alocação de mão de obra, enfim, a gente também oferece esse serviço, né? Olha, a gente também valida o idioma do candidato, porque às vezes ele pede: olha, aqui eu preciso de uma pessoa que tenha o domínio, que escreva bem, que fale bem, porque ele vai Uhum. lidar com gestores de fora. Então a gente faz essa triagem, né? A gente faz essa testagem para quando ele for para o cliente, ele já, bom, ele foi validado por aqui, né? Então eu garanto que ele fala, ou eu dou um parecer, dependendo do nível do candidato e o que a empresa pede, né? Ok. Então, me fala um pouco da sua história. Primeiro, conta aí pra gente a sua história com o inglês. Como é que você aprendeu inglês e como é que você chegou no nível que você está hoje, né? Que é o nível avançado, não é isso? Isso, legal. Como é que você chegou aí nesse ponto? Eu fiz curso mesmo, né? Em Niterói tem um curso que é o IBEU, acho que você conhece. Não tem muito Uhum. aqui em São Paulo, mas eu fiz. Na verdade, é até engraçado porque eu tinha inglês na escola, tive a oportunidade de estudar quando eu tinha 10, 11 anos. Tinha inglês na escola e eu fiquei de recuperação, né? E aí minha família falou: nossa, você precisa estudar um pouquinho mais inglês, né? Então eles me colocaram no curso e a partir daí eu nunca mais tive problemas com inglês e eu fiz o curso do início ao fim, né? Eu comecei com 11 Uhum. anos, terminei com 17, 18 anos. Então passei por todos os níveis mesmo, de básico, intermediário, avançado. E eu terminei ali, fiquei um tempo sem utilizar o inglês, mas depois que eu entrei para o mundo corporativo, eu voltei a ter esse contato diário mesmo com o idioma, Uhum. né? E hoje eu faço validações todos os dias, praticamente todos os Legal. dias, E né? tem mais alguma coisa que você faça em inglês, assim, além do curso, né? Além de você ter feito curso regular, né? Para vocês terem uma ideia, você aprendeu inglês no Brasil mesmo, né? No Brasil, no Brasil. Isso mesmo, eu também. Eu fui para fora depois, mas antes mesmo de eu Uhum. viajar, de eu ir para fora, eu já falava inglês fluentemente. E aí, isso é para desmistificar essa coisa de que não dá para ser fluente no seu país. Sim, Dá sim, né? O Xana é uma exato. prova disso. Ele faz o processo seletivo com uma empresa holandesa, então realmente não dá para duvidar muito, não dá para questionar, né? Sim, é Mas e aí, verdade. então? Você aprendeu inglês no curso regular e tudo mais, e começou a Uhum. usar muito, mas você faz alguma coisa, fazia, né, alguma coisa por prazer, não sei, leitura, vídeo? Sim. Eu gosto muito de música, né? É um hobby meu, eu toco, canto. É uma forma, né? Que eu também estou sempre em contato com o idioma. Eu gosto de ler bastante, né? E hoje em dia a gente tem aí bastante material até, vamos dizer assim, de entretenimento, enfim, assistir séries é uma forma, e ler bastante mesmo. De Uhum. entretenimento, por exemplo, o BuzzFeed, né, que você sempre lê um pouquinho e Eu você adoro sabe o BuzzFeed. que as pessoas estão falando, né, como Uhum. as pessoas de fora elas falam, enfim, gírias. E um que eu até queria citar depois, por exemplo, jogos online, né? Então, Uhum. jogos online é uma forma de você praticar o seu inglês, porque você está falando com pessoas de fora e
não tem como, independente da onde seja a pessoa, você vai falar inglês, né? E É é verdade, é verdade. universal mesmo no mundo Meu dos filho games, né? de 14 anos, ele joga online e de vez em quando, né, Ele ele tem que usar o tem essa inglês, né? necessidade. Isso é muito legal mesmo. Então, me conta aí, como é que o inglês fez diferença na sua carreira? Certo. Até na minha primeira experiência como analista de RH, enfim, quando eu entrei para o mundo corporativo, isso, eu poder fazer validações e eu poder estar em contato, às vezes até estar em alguns projetos que exigia o idioma, foram muito bons, né? Que eu pude ganhar mais experiência, eu pude mostrar mais, agregar mais valor, mostrar mais valor na empresa, né? Então, eu pude participar de alguns projetos que, como gestor era de fora, até nessa parte de RH a gente tem muito disso. Então, é uma empresa, mesmo aqui no Brasil, que tem gestores de fora, né? Eles moram aqui e precisa desse domínio para você estar ali, conversar no dia a dia e poder defender um candidato, que a gente fala de recrutamento e seleção, a gente fala de defender um Uhum. candidato, né? Então, eu pude participar e até nessa experiência agora que eu estou na Randstad, de até não encabeçar, né, mas estar à frente, estar responsável por um processo que era um cliente de fora, né? Então era todo Uhum. mundo de um país que não falava inglês, mas só que a comunicação era toda em inglês. E até por ter um pouquinho por ter esse conhecimento, eu pude estar à frente, estar me relacionando diretamente com esse cliente. Então acho que fez bastante diferença, né? Acho que eu não estaria atuando e me desenvolvendo, né, cada vez mais, se não fosse também por conta do inglês, né? Eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Você se prepara para uma oportunidade profissional e nela você desenvolve o inglês. E aí, quem Sim, sabe, até outras oportunidades aparecem em função disso. Realmente exato. é crucial, é crucial. Me conta então agora, vamos agora para as colinhas, né? Que todo mundo quer saber. Sim. Quais são as perguntas? Primeiro, antes de você dar alguns exemplos de perguntas, quais são os seus critérios para formular as perguntas em inglês? Por exemplo, você tem os critérios pessoais de avaliação da língua mesmo, ou você tem alguma orientação do cliente? É, essa orientação do cliente, normalmente a gente recebe de competências, né? Então, o cliente ele pode pedir eu te gostaria de um profissional com esse perfil, com esse tipo de conhecimento, né? Uhum. E eu posso abordar isso na entrevista de inglês. Quando o processo é meu, né, então eu faço de cabo a rabo, eu que vou validar o candidato, eu tenho um pouquinho mais de abertura para poder fazer algumas perguntas de competência, porque está fazendo parte da minha validação como um Uhum. todo, né? Quando é uma solicitação de um colega, né? Pô, Cristiano, faz aí uma validação para mim. Eu peço currículo, né? Eu peço para até explicar um pouquinho qual é a posição, para que eu possa fazer algumas perguntas mais específicas, né? Dependendo Uhum. do perfil. Mas no começo, né? Quando a gente está ganhando experiência, eu até tinha um pequeno roteiro que eu poderia seguir, mas obviamente eu não uso mais esse roteiro, mas tem algumas perguntas que eu gosto de fazer inicialmente, até antes, quando eu ligo para o candidato, faço uma videochamada, eu não gosto já de falar inglês, né? Antes eu pergunto como é que está o seu Uhum. inglês, se utiliza Você no faz um ambiente de icebreaker em trabalho. português mesmo. Isso. Às vezes tem algumas pessoas que já têm um domínio, já se sentem à vontade, ela já começa, ok, we can start by talking in English, ok? Mas eu normalmente gosto de fazer esse icebreaker mesmo. Me conta um pouquinho, você utiliza no ambiente de trabalho, se sente à Uhum. vontade, qual o nível que você considera hoje, né? Até para sentir como é que a gente pode perguntar. E no início, se dependendo como a pessoa responde, obviamente, se ela falar, não, tranquilo, ó, já uso inglês todo dia, converso com gestores, faço projetos internacionais, já morei fora, enfim, já é mais fácil encabeçar uma pergunta um pouco mais complexa, enfim. Mas eu também, ainda em inglês, gosto de, por exemplo, so at the beginning is an open subject. You can talk about your job, about your personal life, about your hobbies, Uhum. anything that you feel comfortable, né? Então, para a É pessoa se aquela sentir à famosa vontade. talk about yourself também, pode ser, né? Talk Isso, about yourself, também. né? Talk Whatever about comes up. yourself. O que vier aí na sua cabeça. Essa pergunta, no É. treinamento que eu faço, essa pergunta é muito difícil quando Uhum. ela é mais aberta. As pessoas têm muita dificuldade
né? Porque elas ficam tentando elaborar coisas, né, interessantes, ficam... Por isso que o treinamento é importante, né? Para você ser... Sim, Então, assim, essa pergunta vai aparecer mesmo que seja de uma outra forma, que é essa aí sua, né? Então, sim. mas dá uma cola aí pra gente, Cristiano. Me dá um exemplo de duas perguntas que você faz quando você fica livre para perguntar o que você quiser ou Uhum. quando você tem que testar alguma competência de um cliente. Dá duas, fala em inglês, que aí depois a gente traduz. Pode Legal, até legal. depois escrever aí, pessoal. Eu gosto muito dessa que eu te falei, é uma que eu utilizo bastante. Então, at the beginning, it's an open subject. You can talk about your job, or can you tell me more about this opportunity? Me fala um pouquinho mais dessa oportunidade, né, desse processo que você está participando. E eu também, uma que acho que serve para todo mundo, né, até para que você já consegue testar se essa pessoa utilizou o inglês aí no ambiente de trabalho, o que teve de bacana, né? Então, for example, can you tell me highlights of your career considering this knowledge, considering Gostei dessa. Usar the essa no treinamento, language? hein? É Highlights of your interessante. career. Highlights of your career, project, I don't know, maybe an international project. E como eu trabalho com vagas específicas de tecnologia, Uhum. muitos profissionais, às vezes eles precisam de algum suporte com alguma ferramenta, principalmente pessoal de suporte de infra, e eles têm que ligar para uma pessoa lá da Índia, da China, Singapura, enfim, da Europa. Então, normalmente, isso aí também já é um indicativo interessante, né? Então, nossa, eu tinha que conversar com um indiano e resolver um problema técnico com um indiano, né? E tem Uhum. muitos que falam bem, tem alguns que não falam tão bem, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é sempre um desafio, né? Você lidar também com um accent, né? Um accent diferente. Então, isso também é Uhum. algo que eu pergunto. Às vezes a pessoa, morei fora, ou trabalhei com pessoas X, então how's that for you? The accent, it was hard to Uhum. understand on a daily basis. Esse tipo de pergunta também é interessante. Eu É também gosto de interessante. fazer. É verdade, porque, né, disse que a língua inglesa era falada com muito mais frequência, né, e volume por non-native speakers, né, que seriam Uhum. foreigners. Então, é uma habilidade realmente você não só conversar com um nativo da língua inglesa, mas com, né, falantes do inglês como Sim. foreign language. Aí, nessa parte aí que você falou das perguntas, né, tem uma pessoa que perguntou uma coisa muito interessante. Ela perguntou assim, quais perguntas são feitas para vagas onde é solicitado o nível intermediário de inglês? Aí eu vou te perguntar, existe algum por exemplo, alguma exigência da empresa em que elas determinam o nível, por exemplo, essa vaga pode ser um nível intermediário, né? Tem isso? Sim, sim. E E aí, aí qual é a depende. mudança que você faz na sua entrevista quando é? Ou você simplesmente faz as mesmas perguntas, só a avaliação que você abaixa um pouco a régua? Tem também assim o próprio ritmo, né? Então, por exemplo, se eu falar com uma pessoa que tem um domínio maior, eu posso fazer uma pergunta mais complexa, uma frase mais complexa, um pouco mais técnica, dependendo, obviamente, eu vou ter um perfil ali profissional, e tem os termos técnicos de cada área, então posso fazer uma pergunta mais técnica mesmo, né? Mas para o Uhum. intermediário, até se a pessoa já se posicionou, então essa pergunta inicial, então, talk about yourself. É bem legal que ela já vai abrindo, já vai falando, nossa, eu vou falar um pouquinho aqui da minha família. Então, normalmente é um tópico, né? Eu acho que até nos cursos, enfim, quando você vai aprender, você aprende primeiro a falar sobre a sua família, sobre o seu dia a dia, sobre Uhum. você. Então, a pessoa se sente mais à vontade e eu vou por esse caminho mesmo, né? Eu vou, Ah, vou legal. observando, né, como é que a pessoa está. Mas realmente na validação tem até aquela classificação, né? Eu não me baseio do nada, né? Eu fui treinado de validações de inglês e baseio Uhum. também, obviamente agora já está mais fixado na minha mente, né? Já é algo mais automático, mas naquela gradação mesmo de A1, A2, Aham, que é B1, o B2. Common European Framework, né? Isso, isso. Que é o E mesmo que aí, se usa nos exames internacionais. isso. De Ah, nível então de fluência, você enfim. tem, né? Aí você preenche o relatório e você coloca mesmo o nível, os códigos, né? A1, A2, B1, B2. Eu não coloco esses, eu coloco básico,
eu tento também não especificar demais. Então, Uhum. básico, pré-intermediário, intermediário, upper intermediate, pre-advanced Uhum. e o avançado, né? E o fluente, né? Eu até brinco um pouquinho que o fluente, até por esta gradação, né? Por essa avaliação, eu conversei com muito poucos candidatos, né? Então, normalmente fica ali no avançado, num bom avançado, mas realmente num fluente é algo a se debater, né? Talvez até uma live, um material sobre Isso aí isso, né? já é assunto para outra live. Essa é uma Sim. live que deve durar umas 5 horas. Agora que você já explicou para a gente, né, os seus critérios de avaliação são, além das exigências dos clientes, né, e do cargo, Uhum. também o Common European Framework, que é realmente aquela divisão de níveis, que é, por exemplo, o pessoal que não entende o que os mesmos usados nos exames internacionais, né, de, sei lá, Uhum. TOEFL, IELTS, por aí vai. E aí, qual é que você observa? Você acabou de falar que poucas pessoas você consegue marcar lá, né, no relatório como fluente. Quais são, então, as maiores dificuldades que as pessoas têm na hora das entrevistas? Certo. Acontecem muitas coisas na entrevista, né? Então, o que eu percebo, não só de dificuldade, né? Mas também de ponto aí que, enfim, coisas que podem acontecer, né? Então, você colocar um nível, você fala, eu sou nível tal, né? E aí você vai conversar e não é exatamente aquele nível, né? Depende da avaliação. Aí eu estou me Geralmente, o nível que a baseando. pessoa coloca quando você conversa, geralmente o nível é maior ou menor, comparando com o Olha, currículo? muitas vezes é um pouquinho menor, e acontece menos, obviamente, falar, não, eu não tenho, mas tem. A pessoa às vezes está insegura, ela, enfim. Então ela fala, não, é básico, não, mas vamos conversar, fala um pouquinho. E aí a Uhum. pessoa consegue desenvolver, está ali no nível intermediário, enfim, eu acho que é mais nervosismo, né, do que mesmo conhecimento. É, mas eu Eu acho acho que que acontecem duas coisas aí também, né, Cristiano? Eu acho que, primeiro, as pessoas têm dificuldade de identificar o seu próprio nível. E, assim, sim. qual o parâmetro de nível que elas identificam? Será que elas estão se referindo à capacidade, né, de comunicação oral, ou escrita, de Uhum, leitura, de compreensão, né? Então, fica realmente meio estranho, né? A pessoa não sabe sim. direito. Ela coloca lá o nível, mas a pessoa pode ter nas diferentes skills, né? De listening, reading, writing, ela pode ter Uhum. diferentes níveis. E aí ela pode achar que ela lê muito bem, escreve muito bem, mas na parte oral não consegue. E é justamente isso que é testado na hora, né? Não tem como. Sim, sim, exato. Então, Isso dentro dessas acontece. dificuldades que o pessoal tem, né, já que você também testa o inglês do pessoal, faz seleção na parte técnica, né, qual é a dificuldade que Uhum, você vê do pessoal mais da área técnica, por exemplo, de tecnologia, né, que você é o tech recruiter, o que você uhum. vê aí de mais dificuldade, pessoal dessa área? Legal. A área de tecnologia tem muitos termos, né? Tem muitas siglas, enfim, a gente até brinca que é um currículo de sopa de letrinha, né? Então a gente aprende a nadar aí nesse universo. E o que eu percebo é que esse profissional ele tem um inglês técnico de leitura e de entendimento, de listening, normalmente muito bom, porque todos os manuais, toda a formação deles é em inglês, né? Então ele vai pegar um manual, ele vai fazer um atendimento, ele vai prestar um suporte, ele vai mexer no chat, ele vai escrever um e-mail, enfim. E muito dependendo, se ele não tiver esse foco, eles têm um pouquinho, às vezes, de dificuldade para falar, né? Então tem inglês técnico muito bom, entende o manual, consegue trazer todos os termos técnicos, mas na hora de elaborar, né, construir um raciocínio, explicar um projeto com as tecnologias que foram utilizadas, se não está descrito lá e se ele não tem essa confiança, às vezes sente um pouquinho de dificuldade, né? Então, eu acho que isso é bacana, né? Você conseguir descrever o seu projeto. Então, eu fiz o projeto tal, utilizei tais ferramentas, tais tecnologias, enfim, saindo um pouquinho de técnica, SAP, eu mexo com Excel, enfim, você conseguir desenvolver o que você sabe disso, não só, bom, o que você sabe de tecnologia? SAP, Excel, né, SAP, Excel, Uhum, C Sharp, né, mas conseguir, não, é um projeto que eu utilizei tal tecnologia, enfim, uhum. e fazia Então, tal, tinha esse basicamente é você contato. pegar os termos técnicos que você conhece e colocá-los em Uhum. frases que sejam coerentes, que façam sentido, né, Sim. dentro de um discurso, né? Não é só sair falando um monte de termo técnico. E realmente eu vejo isso muito, porque eu também tenho alunos e atendo clientes nessa área de tecnologia, né, da empresa Uhum. English I Do.
e nós temos algumas turmas de inglês dentro de algumas empresas, e a gente percebe essa coisa do pessoal de tecnologia, principalmente programadores, né? Eles conhecem muito a linguagem de programação. E até essa semana eu tive uma situação em que ele queria falar, né, de linguagem de programação, e ele falou o quê? Program language, quando a expressão é programming language. Então é entender, né, como é que forma um substantivo, né, como é que forma adjetivos. E isso aí realmente exige um estudo mais formal. Então talvez esse pessoal, né, é uma opinião minha, esse pessoal da área de tecnologia, como eles são muito autodidatas, eles aprendem muito as coisas assim, sozinhos, né, lendo, jogando e tudo mais. E aí a parte da estrutura da língua acaba ficando um pouco deficiente. E numa entrevista de emprego, né, isso faz toda a diferença. E aí, né, queria que você contasse pra gente algum caso interessante que aconteceu com você em uma dessas entrevistas, né, que possa servir de algum exemplo para o pessoal se inspirar ou não fazer, né? Sim, sim, legal. Olha, como eu disse, já aconteceram muitas coisas. Uma coisa que é bacana até para inspirar o pessoal, que não tem esse padrão, né? Não, eu até passei, aprendi a, entre aspas, duvidar, né, de forma saudável, mas que não quer dizer que você fez um intercâmbio que você tem afluência, né? Então, eu já entrevistei candidatos que moraram 3 anos fora, mas eu não pude, eu considerei mais ou menos como intermediário, e teve um caso bem Poxa, bacana 3 que anos. eu... 3 anos, mas depende de como você passou esse tempo, né? Se você passou com brasileiros, enfim. Pois é, eu sempre falo Mas isso. tem um caso Eu pergunto, interessante. quando o aluno meu fala que vai fazer, você vai para onde, né? Novi, tem muito brasileiro aí, Sim, não vai não. legal. E tem alguns destinos que os brasileiros gostam de ir, né? Que aí já está indo muito brasileiro e aí já às vezes atrapalha um pouquinho. Mas eu entrevistei um candidato uma vez que ele utilizava, assim, tinha o inglês na vida dele, com games, enfim, com manuais, mas ele resolveu estudar inglês por conta própria mesmo. Vou estudar inglês e vou aprender e vou estudar todo dia. E quando eu conversei com ele, ele disse que estava estudando há 8 meses. E eu considerei ele num nível avançado. Ele não teve nenhum problema de listening, Incrível. de formulação de frases, tinha um vocabulário muito bom. E eu falei, nossa, você tem certeza que você está há 8 meses só estudando o idioma? Então, não tem regra, né? Não tem limite. Eu acho que depende Exatamente. da sua vontade, do seu esforço mesmo. Perfeito, Cristiana, é isso mesmo. Agora, né, vamos falar de um assunto que é um pouco delicado, que são os profissionais da área de RH. Né? Como é que eu vejo, né, as pessoas que eu treino, às vezes, a gente faz um treinamento super elaborado e a pessoa não sabe muito bem como vai ser o processo seletivo em inglês. E às vezes ela fala, não, a entrevista foi com um profissional do RH, foi super fácil, foi super rápido. E eu já ouvi relatos de algumas pessoas falando, não, quando a gente começou a conversar, assim que o profissional percebeu que eu já falava inglês super bem, o profissional parou de perguntar e continuamos a entrevista em português, né? A pessoa fica até meio frustrada, porque ela se prepara tanto, né? E aí, quer dizer, você acha que há um déficit nessa área de RH para a proficiência com a língua? O que você acha? Como é que você está vendo aí esse cenário? Olha, não existem muitos recrutadores que falam inglês, né? Isso realmente, eu acho que é um diferencial, é algo bacana, né? Então, para se desenvolver na carreira é um plus, né? Normalmente, né, o que eu vejo, inclusive até na minha empresa, não tem esse pré-requisito, né? Então é um diferencial, mas isso não foi cobrado na hora de entrar. É um diferencial e isso não é cobrado para quem não tinha esse pré-requisito, né? Eu, quando entrei, me posicionei que tinha conhecimento no idioma, enfim. E hoje eu posso dizer que realmente, com pouco tempo conversando com o candidato, eu já consigo ter uma boa noção, né, do nível que ele se encontra. Então, com 5, 10 minutos já é o bastante para que eu possa entender se ele tem o domínio, se ele tem vocabulário, se ele tem um bom listening, né? E até essa pergunta mesmo que eu te falei, que eu gosto, então, tell me about a project, a highlights of your career. Ele já conta, nossa, eu trabalhei tanto tempo, enfim. Então isso já é um indicativo muito forte, né? E até a própria segurança, né? Às vezes fala, não, isso é tranquilo, já falo. Então acho que muitos poucos casos que eu peguei que a pessoa falava, não, é tranquilo e de fato não era, né? Então se ela tinha segurança, eu falei, não, é isso mesmo,
Então, eu testava, obviamente, faz parte do meu trabalho, não vou deixar de conversar um pouquinho, mas normalmente acontece isso, né? De realmente tenho domínio. Eu acho que é um ponto bacana, assim. Na nossa empresa, inclusive, fez uma parceria com uma plataforma de inglês, então todos os Uhum. profissionais, não só de recrutamento, enfim, é uma empresa que tem toda a área administrativa, de vendas, enfim. As pessoas podem se inscrever lá e aprender, e Fazer um estão curso, é isso? Um aprendendo. curso online? Isso, é um curso online, é uma É, isso é plataforma legal, online. legal. Quer dizer, na contratação não há uma exigência, mas a empresa entende da importância e Exato, subsidia isso de alguma maneira, né? No caso, eles exato. oferecem um curso, isso é muito legal. Então, às vezes, parece que é uma coisa meio injusta, né? Eles exigem que o profissional do RH faça uma seleção em inglês, mas até que ponto, de repente, não é responsabilidade da empresa o nível dessa seleção, se eles não ajudam, né, esse Uhum, funcionário a se especializar, a melhorar e tudo mais, né? uhum, Vários casos. E aí, para essa área de RH, né, para os profissionais de RH que estão aí nessa luta, né, de precisar fazer seleção em inglês e aí passar um frio na barriga, o que você aconselha esse pessoal, especificamente o profissional de RH que precisa fazer seleção em inglês? Se eles estão numa uhum. situação dessas, o que você aconselha, na sua experiência, que eles podem fazer para melhorar? Certo. Eu acho que o contato, né, com o idioma diário é fundamental, né, até para você vai se sentindo cada vez mais seguro, você tem um vocabulário maior, então você se sente mais à vontade, mais seguro para formular perguntas de acordo com o discurso dele, né? Eu até não abri muitas perguntas que eu faço, porque muitas elas vêm na hora, né? Então ele está me falando Uhum. do trabalho, do projeto que ele fez, e aí eu entro Legal, nessa legal. Não é, você não tem experiência. uma coisa formatada, né? Sim, no início, bem no início, quando eu comecei, eu tinha algumas perguntas que eu achava interessante fazer, né? Você Até não para eu queria me sentir esquecer, então seguro. você, né, anotava. Isso, mas logo depois, com pouco tempo, mas isso também é possível. Eu acho que, inclusive, a gente está desenvolvendo, então tem outros recrutadores também na nossa empresa que falam Uhum. inglês, né? Então a nossa gerência dá todo esse suporte para que a gente tenha um ambiente mesmo de construção do inglês. Então a gente conversa em inglês, brinca, eu falo alguma coisa em inglês, aí outra pessoa fala, e a gente vai trocando, que um vai aprendendo com o outro, né? Uhum. Então tem esse ambiente, mas para os recrutadores, se você tiver um bom listening, se você conseguir, porque o importante é você escutar, que aí você vai poder avaliar. Você precisa escutar bem, saber o que você está escutando, para você identificar se tem erros, se tem erro de construção, como é que é a pronúncia, enfim. Você precisa ter esse know-how, né? Você precisa ter essa Uhum. experiência Então, assim, é antes de importante para o fazer. profissional do RH, né? Além, assim, eu acho que você tocou num ponto interessante. Há uma preocupação se o inglês dele vai ser bom ou não, quando na verdade o que ele precisa, tecnicamente falando, é saber avaliar, né? Saber Isso, ele se o precisa inglês que a escutar pessoa está bem. falando se o inglês que a pessoa. Eu acho que essa questão, por exemplo, dos níveis, né, que você coloca, que você também utiliza, né? Entender, por exemplo, como é que funcionam os níveis, né, dentro das capacidades comunicativas. Como encaixar cada capacidade comunicativa dentro dos níveis. Uhum. Isso dá para estudar, né? Se Sim, você pesquisar lá na internet, né, o Common European Framework, né, que é uma sigla que eu até esqueci, CFR, e aí lá eles explicam o que cada nível, como cada nível fala. Então eu acho que já é um caminho também, né? sim, exato, exato. E logo também tem que ter esse listening, e no começo, se você não se sente muito seguro ainda para fazer perguntas, pensando na experiência, você pode ter, naquele começo, né, uma colinha ali só, bom, eu acho interessante perguntar isso aqui, se eu me sentir à vontade, mas isso aqui já vai. Então, talk about yourself, você já tem um monte de material aí para você escutar o Isso. candidato falando, né, conversando, para você poder avaliar como ele se expressa, da própria questão da fluência, né, da segurança para poder construir as frases, para expressar, se expressa, se constrói o raciocínio com riqueza, né, não é só Uhum. yes, ok, I did it. O que você acha Então, pior, assim, quando você entrevista em inglês? Você se pergunta na minha cabeça agora que as pessoas devem estar se perguntando. O que você acha pior quando a pessoa faz uma entrevista em inglês? Qual é a coisa que quando a pessoa faz, você, esse aí tem poucas chances? É entendi. gramática, vocabulário, é pronúncia, é erro de compreensão? O que você acha pior? Que é Olha, bota a pessoa mais lá eu não, embaixo. eu não diria pior, né, mas acho que coisas que a gente pode evitar, né, aí serve até como uma dica para os candidatos, enfim. Por exemplo,
ficar, às vezes tudo bem, às vezes a pessoa fica nervosa, ela trava mesmo um pouquinho. E aí uma das coisas que eu não recomendo, mesmo que fique difícil, mantenha o inglês, porque às vezes a pessoa começa a falar em português no meio. Não, peraí, que eu esqueci. Isso. E assim, como eu entendo que às vezes você não tem domínio, você pode ficar nervoso, né? Eu entendo, a gente já passou, eu já passei Não por isso, já desista, fiz né? Não entrevista. jogue a toalha. Sim, então eu falo, ó, keep going in English, please. Então, toca o barco, vai tentando, mesmo que você esteja errando, enfim. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, mesmo, não tem problema. Se você já está ali, a gente já percebe, né? A gente já percebe depois de um tempo você falando, mesmo que você, a gente sabe que você está nervoso, então, aí talvez eu vá para um tema um pouco mais tranquilo, que eu percebi que você tem um pouco mais de segurança, enfim, o meu objetivo não é ficar de cara feia, né? Eu até falo isso para alguns candidatos. Não quero assim, não quero, eu quero te ajudar. Eu quero assim, eu quero que você seja Isso é aprovado, bem você é um legal. candidato. Isso é uma validação, assim. Se você chegou nesta etapa, pelo menos em consultoria, né? Se você chegou nesta etapa de estar sendo validado para o inglês, é porque os outros requisitos foram atendidos. Então, comportamentalmente você atendeu, tecnicamente você atendeu. Mas tem esse ponto aqui também, a gente quer saber, porque vai ter, e eu gosto também de ser muito transparente quando eu tenho essa informação, né? Então eu gosto, um outro consultor me pergunta, como é que você, esse candidato vai precisar, ele vai trabalhar num projeto que ele vai falar inglês todo dia. Então eu pergunto, o quanto você precisa, né? Esse candidato precisa ter que nível, né? E é por aí eu vou avaliando e também vou ser transparente, olha, precisa de tal nível, enfim. Muitas vezes eu dou um feedback ali na hora, às É vezes isso que eu ia alguns te candidatos perguntar. perguntam. Você dá feedback quando você termina ou só se a pessoa perguntar? Porque eu já fiz seleção também e eu tive vários Uhum, casos da pessoa terminar, mas e aí? Aí quer dizer, eu acho uhum, que sim, por um lado eu ficava numa situação difícil, porque eu acho que é uma informação confidencial, no sentido, né, que a empresa de repente não me orientou a fazer isso. Mas por outro lado, é o uhum. que eu posso ajudar a pessoa a melhorar. Então, geralmente o que eu fazia, eu não falava se a pessoa tinha passado ou não. Eu falava o que ela podia melhorar, né? Você Sim, sim. faz isso também? É porque eu não posso falar como eu tenho essa informação, às vezes eu tenho informação, às vezes eu não tenho, de o quanto precisa, mas eu vou dar o meu Uhum, parecer, né? E algumas coisas são, entre aspas, vamos dizer assim, flexíveis. Então, a gente quer o uhum, inglês, mas eu entendo também que em alguns momentos, assim, para o mundo corporativo, para a empresa, o que é importante, né? O que é muito importante? Você entender muito bem e você falar muito bem. Se você vai cometer erros, se você às vezes vai ficar um pouco nervoso, vai se embolar, mas eu entendi que você tem potencial, que você já fez isso e que você atende. Eu não vou ficar uhum. assim, não, o inglês não é perfeito, porque cometeu o erro tal, eu não vou te aprovar. Não, você atende aqui para a empresa o que precisa, até o pessoal de fora comete muitos erros, né? A gente Claro. comete erro em português. Então, isso não é um fator eliminatório, né? Isso. E a minha ideia, tanto como analista, enfim, como consultor, o meu cliente é o meu cliente final, é a empresa, mas os meus candidatos também são os meus clientes. Então eu tenho que atendê-los com toda a qualidade, né, obviamente, e também com esse cuidado, né? Então, óbvio que eu posso, às vezes eu dou um feedback, Uhum, muitos candidatos perguntam e eu não falo porque muitas vezes, como eu disse, eu não tenho essa informação, você passou ou não passou. Mas olha, uhum. eu percebi que talvez você cometeu um erro aqui, enfim, talvez você tenha ficado um pouco nervoso. E, inclusive, uma das minhas avaliações é o seguinte, olha, você, ou até para o próprio consultor, olha, cometeu o erro tal, enfim, de concordância, disso, de aquilo, mas não impactou na comunicação, eu consegui entender Tem bem isso, é verdade. e a É pessoa, verdade. ela passou o que ela queria, então tá tudo certo, né? Já é um critério de avaliação interessante, né? Você entender até que ponto o erro gramatical vai ou não comprometer a comunicação. Eu acho que essa é uma Sim, habilidade importante para o recrutador entender isso, exato. né? Principalmente um recrutador que não é especialista em ensino de língua estrangeira, né? Quem Uhum. faz avaliação, né, recrutamento, que é, né, especialista em ensino de língua estrangeira, tem isso sim, claramente. Mas eu acho que para um recrutador da área de RH, isso é uma coisa que precisa ser aprendida. Eu acho que você acaba fazendo muito bem. Acho que deve ser muito bom fazer entrevista com você, Cristiano. Eu acho que a pessoa É deve legal, gostar, hein? viu? Sou suspeito Então, para olha falar. só, quem chegou aí perdeu, gente, porque foi demais, a nossa conversa foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas que vão passar por processos seletivos, e se você não tem em vista, né, você tenha, porque as melhores oportunidades realmente são aquelas que exigem o inglês. E o pessoal fala, hoje em dia, inglês não é mais opcional, não é mais um extra, é obrigatório. Então, eu conversei aqui com o Cristiano,
que faz seleções em inglês, explicou para a gente, ele é da área de RH, ele não é um especialista em língua, como professor, né, no caso como eu, então ele explicou para a gente quais são os critérios, o que né, contou para ele a história. Então, quem perdeu, esse vídeo vai para o YouTube, lá depois eu vou, né, colocar lá, vou subir. Então, vamos fazer o fechamento aqui. Eu queria agradecer muito ao Cristiano por ter aceitado, ter topado. Olha, eu conversei com alguns profissionais e ninguém topou fazer essa conversa, porque acho que o pessoal tem um pouco de medo, né? O meio que um tabu dentro da área de RH. Mas eu agradeço muito, foi demais, o conteúdo incrível. Tenho certeza que o pessoal super aproveitou. E o que você quer falar aí no final pra gente? Tem alguma coisa legal aí para falar pra gente? Legal. Queria agradecer também, eu acho que é bem bacana poder estar falando desse tema, né? Até quebrando um pouquinho desse tabu. Eu espero que mais recrutadores aí se invistam na validação de inglês, enfim. E não é esse bicho de sete cabeças, todo mundo é capaz, né? Todo mundo consegue. Eu só queria deixar até pedir sua permissão, né? Pedir permissão também para minha equipe, para minha gerente. A gente sabe o que está acontecendo, então nós somos uma empresa de recrutamento e seleção, a gente sabe o que está acontecendo nesse momento, então muitas pessoas perdendo emprego. Então eu tomei a liberdade, quem quiser me adicionar no LinkedIn é Cristiano Rosado Guimarães, vocês conseguem me achar. E hoje eu fiz uma postagem sobre o nosso banco de dados de vagas de TI, como a nossa equipe trabalha com vagas de TI. Se você for um profissional de TI e quiser se inscrever lá e mandar o seu currículo, a gente vai analisar e vai encaminhar para as vagas que a gente tem aberto até para ajudar nesse momento o pessoal que perdeu o emprego, não só o pessoal que perdeu o emprego, mas também que está buscando, enfim, uma oportunidade. É a nossa parte aí para poder ajudar nesse momento e poder servir. É isso, muito obrigado. Obrigado por quem participou, quem fez perguntas. Muito obrigado, foi realmente muito bom, muito produtivo. Demais. Então, é realmente muito importante, né, divulgar as vagas. Eu acho que as pessoas, às vezes, falta, né, essa coisa da vaga e encontrar a pessoa que está procurando a vaga. Então, isso aí é fundamental. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. E também, quem for participar de um processo seletivo em inglês, né, ou que está aí almejando, ou que pensa, né, ou então está na empresa numa situação que não sabe, não sei se eu vou ficar. Então, assim, ter o inglês é diferencial. Então, se você quer se preparar para uma entrevista em inglês, é importantíssimo fazer um treinamento especializado, tá? E se você quiser também entrar, eu tenho um canal do Telegram, onde eu compartilho conteúdos exclusivos sobre entrevistas em inglês, né? Sobre os treinamentos que eu faço, sobre os conteúdos que eu acho importante fazer. São conteúdos exclusivos que eu só coloco lá no grupo, não coloco no LinkedIn, não coloco em lugar nenhum. Então, se você quiser, você que está assistindo essa live, ou está assistindo gravado depois, manda um direct no Instagram, que eu vou mandar o link desse acesso gratuito ao Telegram com esses conteúdos para ajudar você nesse desafio das entrevistas em inglês. Então, acho que eu encerro por aqui. Mais uma vez, Cristiano, muito obrigada por tudo. E o pessoal que participou, muito obrigada também. Então, boa noite, pessoal. Um beijão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.